Nós hoje vamos ler a Bíblia. Amém? Trouxeram as vossas Bíblias? Quem trouxe, levanta aí a Bíblia. Deixa eu ver. Só telemóveis. Também vale, também vale. Está lá a palavra, é o que interessa. Então preparem aí as vossas Bíblias. Nós vamos falar de Malaquias, vamos falar do profeta Malaquias. E vamos continuar aqui no capítulo 2. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Foi escrito cerca de um século depois dos judeus terem voltado para a sua terra, depois de terem estado exilados durante 70 anos, e voltaram para a sua terra e estabeleceram-se novamente lá, pela graça de Deus, que os perdoou e os abençoou e os fez recuperar aquilo que eles tinham perdido, a sua terra, a sua independência, as coisas que eram importantes para eles. E foi mais ou menos escrito 400 anos antes de Cristo. Durante 400 anos, depois de Malaquias, não houve um profeta, não houve mais palavra profética que tenha ficado registada na palavra de Deus, na Bíblia. Então Malaquias é uma preparação para aquilo que havia de vir 400 anos depois, aquilo que Deus ia fazer em Jesus. E era um período em que muitos judeus estavam, apesar de terem recuperado aquilo que era importante para eles e de estarem a ser muito abençoados, estavam a perder a sua fé. Não é interessante isto, não é engraçado? Não tem piada, não é? Não é engraçado. É curioso, não é? Que no momento da bênção a fé enfraquece. Não é? Que curioso isso. Isso é uma coisa que nos deve fazer pensar. Não é? Ao eles serem abençoados e ao terem tudo o que desejavam, começaram a facilitar, a relaxar, a perder a sua fé, a perder o fervor. E a passagem aqui de Malaquias que vamos ler hoje, Deus continua a confrontar o povo, em particular uma classe de pessoas que eram os sacerdotes de Israel. Ele continua a confrontá-los e a tratar com eles, porque Deus não estava satisfeito, muito pelo contrário. E o que nós temos falado ao estudar este livro é que Deus, quando está a falar para os sacerdotes, o que é que isso tem a ver connosco? O que é que isso tem a ver connosco? Se Deus estava a falar para uma classe de pessoas que eram os sacerdotes, o que é que isso tem a ver connosco? O que tem a ver é que João diz em Apocalipse que Cristo ama-nos e pela sua morte libertou-nos dos nossos pecados. E então fez de nós um reino de sacerdotes para Deus seu Pai. Então Deus, Ele faz de nós sacerdotes. Nós somos as pessoas que ministram, que servem Deus, como os sacerdotes eram encarregados de servir no Velho Testamento. Agora toda a igreja é um reino de sacerdotes. Esse era o plano de Deus. Deus já queria fazer isso. Deus já tinha isso definido. Então todos os crentes em Cristo são sacerdotes hoje. Então esta passagem é para nós, não é só para uma elite, para umas pessoas especiais. Não, é para todo o crente comum. Esta passagem é para nós. Vamos ler a passagem, Malaquias 2,16. Vamos ler juntos. 2, 10 a 16. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não foi o mesmo Deus que nos criou? Por que razão seremos desleais uns para com os outros, desprezando a aliança que Deus fez com os nossos antepassados? O povo de Judá foi infiel a Deus e cometeram-se ações horríveis em Jerusalém e em Israel. Desrespeitaram o santuário que o Senhor tanto ama. Casaram-se com mulheres que adoram deuses estranhos. O Senhor há de afastar da comunidade de Jacob todo aquele que fizer isso, bem como a sua família, mesmo que tenha apresentado ofertas ao Senhor Todo-Poderoso. E há outra coisa que fazem. Inundam de lágrimas o altar do Senhor e choram com grandes lamentos, porque o Senhor se recusa a aceitar a vossa oferta e não lhe agrada que lhe apresentem. Mas perguntarão por que não aceita. Porque o Senhor foi testemunha de que faltaste à promessa que fizeste à mulher com quem casaste quando era jovem. Era a tua companheira e prometeste-lhe fidelidade. Não fez Deus de ambos um só corpo e um só espírito? E para quê? Para que os descendentes lhe sejam consagrados. Portanto, tenham cuidado e que ninguém falte à promessa que fez à mulher da sua juventude. Pois quem deixa de amar a mulher e a abandona, fica coberto de violência. Palavra do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Portanto, tenham cuidado e que ninguém falte à promessa. Tenham cuidado. Não é? Isto é
a advertência. E em particular para os homens, não é? Os sacerdotes eram homens e estavam a receber esta advertência de Deus. Fala aqui da fidelidade no casamento, a fidelidade a Deus, acima de tudo. Mas é para todos nós, é para todos nós. É para todos percebermos o que é que Deus pede de nós. Fidelidade, lealdade, é isso que Ele pede de nós. O versículo 10 mostra logo bem o que é que se trata aqui. Não é? Ele diz, não temos nós todos o mesmo Pai? Não foi Deus que nos criou? Por que razão seremos desleais uns para com os outros, desprezando a aliança que Deus fez com os nossos antepassados? Isto fala da aliança. Aqui é mencionada a aliança que Deus fez com o povo de Israel no Antigo Testamento. Deus fez uma aliança. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de pacto. Deus é um Deus de compromisso. Aliança. O que é que significa esta aliança que nós colocamos quando nos casamos? Significa pacto. Significa compromisso. Significa contrato. É algo que nos prende. E Deus, como é um Deus de aliança, um Deus de compromisso, Deus não quer assim uma relação aberta. Deus quer uma relação fechada, de compromisso. Deus não é de relações abertas. Deus é assim, é tudo ou nada. Deus não quer só um pouquinho, Deus quer tudo na nossa vida. E Deus começou logo a manifestar essa natureza de aliança logo desde Adão. Em Oseias, diz que o profeta Oseias diz que eles trespassaram o concerto como Adão. O concerto, a aliança, foi quebrada. E diz Deus, está-se a lamentar, porque o povo quebrou essa aliança, como Adão já tinha feito. Adão, no jardim, quando pecou, ele tinha uma aliança com Deus. Ele tinha feito uma aliança com Adão. Essa aliança é renovada depois com Noé. E em Gênesis 6, 17, 18, Deus diz, eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, diz Deus a Noé. Estabelecerei o meu pacto. E entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Então Deus é um Deus de aliança. E essa aliança manifesta-se durante toda a história. E depois, a seguir, com Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão. Essa aliança passa para a descendência de Abraão, para Isaac, para Jacó, para José, para Moisés, para o povo de Israel. E essa aliança de Deus, esta aliança que nós temos, o que é que isto significa? O que é que isto envolve? Envolve compromisso. E num compromisso há o quê? Há privilégios e há obrigações. E essas obrigações não são para ser quebradas. E era isso que os sacerdotes de Israel estavam a fazer. E eles estavam... claro. Essa aliança de Deus tomou a sua forma perfeita e completa em Cristo. Faltou dizer isto que era o mais importante. Não é? Nós hoje é uma nova aliança com Cristo. Deus oferece a toda a humanidade. Oferece esta aliança a toda a humanidade. Toda a gente pode entrar nesta aliança, neste compromisso com Cristo. Porque Cristo veio morrer na cruz para abrir o caminho para toda a gente. Para toda a gente. Para Ele ser o caminho para toda a gente. Mas os sacerdotes estavam a violar essa aliança. Estavam a violar essa aliança com a sua infidelidade. E nós vamos ver o que é que temos que aprender com isto, para não violarmos a aliança que temos com Deus em Cristo. Diz no versículo 11 que o povo de Judá foi infiel a Deus. Cometeram-se ações horríveis em Jerusalém e em Israel. Desrespeitaram o santuário que o Senhor tanto ama. Casaram-se com mulheres que adoram deuses estranhos. Vamos falar aqui de casamento com não crentes. Pode ser? Vamos falar disso? Ok. Não sei se todos vão concordar comigo, mas eu vou dizer aquilo que eu vejo na palavra de Deus. A norma de Deus para casamentos mistos, ou seja, povo de Israel a casarem com pessoas que não são crentes, que não eram do povo de Deus, de outras nações que adoravam outros deuses, era proibido. E Deus fazia isso para quê? Para preservar a pureza do povo. Deus não queria que eles fossem contaminados com deuses estranhos. Não queria que eles se misturassem. E estamos a falar de misturarem etnicamente. Deus não queria descendência, não queria que houvesse descendências cruzadas. Não é porque Deus é racista. É porque Deus queria preservar a pureza do seu povo. E não queria que o povo se desviasse da sua identidade de Deus. E o preço de violar, isto era alto. Olhem o versículo 12. O Senhor há de afastar da comunidade de Jacob todo aquele que fizer isso.
bem como a sua família, mesmo que tenha apresentado ofertas ao Senhor Todo-Poderoso. Então, são palavras fortes, né? E nós vemos isso várias vezes repetido em Deuteronômio, por exemplo, na lei, que é proibido, né? É proibido. No entanto, essa é a norma, e essa é a norma. No entanto, nós vemos alguma coisa notável. Vemos exceções. Vemos Deus a abrir exceções. Porque Deus é soberano. E há uma exceção notável. Nós temos que procurar bem, temos que procurar muito na Bíblia, porque há exceções. Há exceções. Olha, uma delas é o exemplo de Ruth e Malom. Ruth era moabita, não fazia parte do povo de Deus. Ela casou com um homem israelita, Malom. E a irmã dela casou com o outro irmão de Malom. E a lei de Deus proibia isto. Mas o livro de Ruth mostra-nos como, por causa deste casamento, houve grande bênção, não só para o povo de Israel, mas para toda a humanidade. Porquê? Porque Ruth casou com este homem depois morreu, mas Ruth não abandonou a sua sogra, Noemi. Ela era uma moabita e não conhecia Deus para todos os efeitos. Se ela tivesse abandonado a sua sogra tinha perdido o seu sustento, tinha perdido o seu ânimo, porque Ruth foi o amparo da sua sogra. Não é? E depois ela voltou a casar, desta vez com um israelita, sim, mas ela depois foi bisavó do rei David. Foi bisavó do rei David. E entrou na linhagem de Cristo, uma mulher moabita. Agora, isto são coisas que Deus faz que nos desmontam. Porquê? Ora, venham comigo a Deuteronômio 23. Deuteronômio 23. Eu disse que íamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Deuteronômio 23, versículo 3 a 5. Deuteronômio 23, versículo 3 a 5. Não devem ser admitidos na Assembleia do Senhor os filhos bastardos e os seus descendentes, ainda que seja depois de 10 gerações. Os descendentes de Amon e Moabe também nunca devem ser admitidos na Assembleia do Senhor, nem depois de 10 gerações. Porque não saíram ao vosso encontro a oferecer pão e água quando por lá passaram, depois de terem saído do Egito. E também mandaram chamar Balaão, filho de Beor, e contrataram-no para vos amaldiçoar. Então, os filhos de Moabe, disse Deus aqui em Deuteronômio, nunca deviam ser admitidos na Assembleia do Senhor. Mas Ruth, moabita, foi admitida no povo de Israel. Apesar disto, porque Deus é soberano. Porque Deus, Ele estabelece as suas normas e os seus princípios, e Ele também é o Deus soberano para criar uma exceção. E Ele tem essa prerrogativa, porque Ele é Deus. E Ele não está a violar. Ele não se está a violar a si próprio. Deus, Ele está a fazer coisas que nós não entendemos. Ele está a fazer coisas que não cabem na nossa caixa. Porque Deus é um Deus fora da caixa. Não percebemos isso ainda. Achávamos que entendíamos Deus totalmente, a 100%. Olha, quem acha que entende Deus a 100%, quem acha que tem tudo claro, não entende nada de quem Deus é. Quem tem tudo claro, preto e branco, não entende nada de quem Deus é. Porque Deus é um Deus maior do que o nosso entendimento. A Bíblia diz que nós só conhecemos como num espelho. E os espelhos na altura de Paulo, quando ele escreveu aquilo, eram muito vasos, não eram espelhos assim nítidos como nós temos. Nós só vemos como num espelho. Mas quando estivermos face a face com Ele, aí vamos ver tal e qual como somos conhecidos agora. Vamos conhecer como somos conhecidos. Aí assim a gente vai entender. Agora não. O nosso entendimento está limitado. Então temos que ser humildes aqui. E perceber, eu não entendo bem como é que Deus faz as coisas. Mas eu submeto-me à sua soberania. Isto são exceções raríssimas, porque diz o povo que a exceção confirma a regra. Deus para algumas coisas, e depois outra coisa para nos desmontar. Deus para algumas coisas abre exceções, para outras não abre. Para outras não abre. Por exemplo, não há nenhuma exceção aberta para
por exemplo, estamos a falar de casamento, para casamentos que não sejam entre homem e mulher. Na Bíblia, nenhuma exceção. Aí não há nenhuma exceção. Não temos nenhuma base bíblica para ver nenhuma exceção aí. Então há coisas em que Deus não abre exceção. Mas há coisas em que Ele abre exceção. E aí nós temos que ter discernimento. E temos que ler a palavra. E estudar a palavra. Isto é para nos pôr assim em bicos de pés. Não estou a ver muito bem. Eu preciso de estudar mais. Eu preciso de aprofundar mais. E preciso ter a humildade de perceber que eu nunca vou ter tudo preto e branco na minha caixinha, porque Deus não cabe na minha caixinha. Ruth e Malom é um exemplo. Nós podemos dizer, mas Ruth, isto no tempo dos juízes, toda a gente fazia o que queria, e blá, blá, blá. Pronto, ok, vamos a outro exemplo. Oseias. O que é que Deus fez com Oseias? Oseias 1, versículo 2 diz assim: O Senhor começou a falar ao seu povo através de Oseias desta maneira: Oseias, casa com uma mulher que pratica a prostituição. É desse tipo de mulher que nascerão os teus filhos. Casa com uma mulher que pratica a prostituição. Aqui não foi algo que Deus permitisse, não é bem aquilo que eu quero, mas pronto, deixa lá. Não, Deus ordenou ao seu profeta que casasse com uma prostituta. Porquê? Porque ele tinha propósitos para cumprir através desse casamento. Apesar desta ordem estar acima, além da sua norma estabelecida para todo o povo, que era válida, mas ele tinha algo acima disso para fazer. Agora, por causa desta exceção, agora por causa disto de Oseias, agora a mulher dele não conhecia Deus, era uma prostituta. Agora por causa desta exceção nós perdemos a autoridade de desaconselhar alguém de casar com uma prostituta. Agora eu não posso dizer a ninguém, não cases com uma prostituta porque está aqui uma exceção. Não, a exceção confirma a regra. Deus fez isso muito especificamente porque Ele quis fazer isso, Ele tinha propósitos para fazer isso, mas isso não invalida a norma. Isso não invalida a norma. Isso só nos põe no nosso lugar. Porque a soberania de Deus é maior do que as normas. A soberania de Deus é maior do que as nossas regras. Essas regras são boas. Mas a soberania de Deus é maior do que elas. Portanto, eu posso dizer, Deus fez isto com Oseias, mas eu posso dizer, não cases com uma prostituta. Por favor, não cases com uma prostituta. A não ser que Deus te diga isso claramente e especificamente, sem qualquer sombra de dúvida que é para tu fazeres isso. Irmãos, embora será que uma vez num milhão? Uma vez em 10 milhões? Mas acontece. Deus fez. Então, Deus tem um propósito muito específico para as uniões. E no Novo Testamento, estamos a falar do Velho Testamento e no Novo Testamento. No Novo Testamento, não há uma proibição explícita. No Novo Testamento não diz, é proibido um crente casar com um não crente. Não está isso escrito em lado nenhum. Eu sei, há muita coisa que não está escrita e a gente sabe que não deve fazer. Não é? E uma das passagens mais conhecidas e mais citadas nesta situação é esta. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concorda entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Irmãos, isto é o que faz sentido. Isto não fala sobre casamento, não está aqui escrito na palavra casamento, mas o princípio está aqui. Não é? O princípio está aqui. O que faz sentido é um cristão ter comunhão com outros cristãos, com outro cristão, no caso do casamento, que partilhe dos seus valores, que os seus objetivos de vida, a sua fé, tenha Cristo no centro da sua vida. Esta é a regra, esta é a norma. Mas Deus é soberano. Deus cria exceções. E vou dizer uma coisa, ainda que sejam muito raras, mas vou dizer uma coisa.
As exceções, nós não gostamos delas. O fariseu cá em nós, nós temos um fariseu dentro de nós. O povo diz que temos uma criança dentro de nós. Não é? Também temos um fariseu dentro de nós. Já descobriram o vosso fariseu? Sabem o que é que o vosso fariseu diz? O nosso fariseu diz assim: não, esta é a regra e não pode sair daqui. Nem Deus se atreva a contrariar a regra. Nem Deus. Por isso é que os fariseus não gostavam nada que Jesus, por exemplo... Vocês sabem que em Deuteronômio houve um episódio em que um homem estava a apanhar lenha ao sábado e foi descoberto e o decreto de Moisés, dirigido por Deus, foi que esse homem fosse apedrejado por apanhar lenha ao sábado e fosse morto, e foi morto por apanhar lenha ao sábado. Por isso os fariseus, quando viram Jesus e os discípulos apanhar espigas no sábado, eles conheciam a lei. Foi o raciocínio lógico. Então o homem não pode apanhar lenha, mas Jesus e os discípulos podem apanhar espigas? Qual é a diferença aqui? Qual é a diferença? A diferença é que Jesus é o Senhor do sábado. A diferença é que Jesus é o Senhor da lei. A diferença é que Jesus é Deus e Ele é soberano. Mas os fariseus não, eles não conseguiam encaixar isto. E não conseguiam encaixar. Como o fariseu que nós temos dentro de nós também não consegue encaixar exceções. Não consegue conviver com isso. O fariseu dentro de nós, ele gosta de tudo na sua caixinha. Não pode haver nuances, não pode haver cinzentos, tem que ser tudo preto e branco. Irmãos, mais uma vez, há coisas na palavra que são preto e branco, que não há espaço para exceções. Isso é outra coisa, nós temos que ter esse discernimento. Agora não vamos dizer é tudo cinzento. Nós gostamos muito de desequilibrar. Nós somos naturalmente desequilibrados. Então não gostamos dos cinzentos, mas quando vemos um cinzento, então, mas se calhar é tudo cinzento, se calhar é tudo... Não, há coisas que são cinzentas, há coisas que são preto e branco. Nós temos que descobrir, estudar a palavra para descobrir quais elas são. Então, ainda que seja esta a regra, ainda que seja este o princípio, Deus, Ele é soberano. E Paulo que escreveu isto, na sua carta anterior aos Coríntios, ele diz algo curioso. Vamos abrir. 1 Coríntios 7, 12, 16. 1 Coríntios 7, 12, 16. Aos outros tenho a dizer, em meu nome, e não em nome do Senhor... Bem, isto aqui já nos está a desmontar. Espera aí. Então, na palavra de Deus, Paulo diz que é em meu nome e não em nome do Senhor. Mas afinal, isto é palavra de quem? É palavra de Deus ou palavra de Paulo? Como é que a gente... Mais uma interrogação aqui. Para a gente sair da nossa caixa e percebermos que nós temos que pensar. Temos que pensar. Temos que puxar pela cabeça. O que é que isto significa? Bem, Paulo, quando estava a escrever, se calhar é uma novidade para alguns de nós, mas Paulo, quando estava a escrever, ele não sabia que isto era a palavra de Deus. Paulo estava a escrever uma carta para uma igreja. Ele não sabia. Mas Deus sabia. E Deus dirigiu e inspirou Paulo a escrever isto. E quando isto foi escrito, e quando a igreja reconheceu que isto era a palavra de Deus, então estas palavras de Paulo, que ele achava que estava a escrever em seu nome, é palavra de Deus, está na palavra de Deus. Nós nunca podemos dizer, isto é palavra de Paulo, não é de Deus, isto é palavra de David, isto é palavra de A, B e C, isto é palavra de Pedro, isto não é palavra... Não, a palavra de Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Mas adiante, o que é que ele diz? Em meu nome e não em nome do Senhor, que se algum crente estiver casado com uma mulher não crente e ela consentir em viver com ele, não se separe dela. E do mesmo modo, se a mulher tiver um marido não crente e ele estiver de acordo em viver com ela, não se separe dele. Pois Deus abençoa o marido não crente por causa da fé da mulher e a mulher não crente por causa da fé do marido. Se não fosse assim, também os vossos filhos seriam impuros, mas eles são santos. Contudo, se a parte não crente quiser separar-se, pode fazê-lo.
Nesse caso, ou o marido ou a mulher crente fica livre do compromisso, pois Deus chamou-nos para vivermos em paz. Sabes lá tu, mulher crente, se poderás ou não salvar o teu marido? Sabes lá tu, homem crente, se poderás ou não salvar a tua mulher? Incrível esta passagem, não é? Então, não pode ser, isto não pode ser pecado. Não é? Não pode ser pecado, porque se fosse pecado, Paulo não ia dizer mantém-te casado. Não. Vocês sabem que em Neemias, no livro de Neemias, o que é que Neemias fez? Neemias viu que o povo de Israel estava todo a casar, tinha casado com outras mulheres, e o que é que Neemias disse? Olha, vão e devolvam-nas. Devolvam-nas. Mandem-nas embora. Porque o mandamento de Deus é para isso não acontecer. Então Paulo estava aqui a contrariar Neemias. Não, porque Deus tem revelação nova. Deus tem revelação nova no Novo Testamento. A mulher, Deus abençoa o marido não crente por causa da fé da mulher e a mulher não crente por causa da fé do marido. Há bênção. Há bênção. Há bênção aqui. Como Deus abençoou todo o povo de Israel e toda a humanidade através de Ruth, uma moabita, que não devia estar sequer na assembleia do seu povo. Então, há coisas que são norma e é importante, muito importante levar a norma a sério. Muito importante, porque as exceções são raras. E se há exceção, tem que ser confirmada por Deus, tem que ser tornada clara por Deus, específica por Deus, confirmada por pessoas à volta, pela igreja. Deus tem que confirmar. Deus tem que confirmar. Tem que tornar muito claro, porque se houver dúvida, então é a norma. Então vamos para a norma. A não ser que Deus diga muito claramente que há aqui exceção. Eu sei que não é confortável para nós isto. Mas é assim que Deus nos manda viver. Sempre, o quê? Sempre sensíveis ao Espírito Santo. Desejar de todo o coração fazer a sua vontade, seja qual for. Fazer a sua vontade. Acham que Oseias queria casar com uma prostituta? Acham que Oseias queria casar com uma prostituta? Era o sonho dele. O sonho dele era casar com uma prostituta. Uma mulher que adorava falsos deuses, porque a prostituição normalmente era nos templos. Era em adoração a falsos deuses. Mas o que Oseias queria era fazer a vontade de Deus. E é isso que tem que estar no nosso coração. Temos de querer acima de tudo é fazer a vontade de Deus. Não a nossa, mas a vontade de Deus. Fechando este capítulo. Eu sei que isto é controverso. Eu sei. Eu sei que esta leitura é controversa. Podem discordar. É o que eu vejo na palavra de Deus. Aqui nesta igreja pode-se discordar do pastor. É permitido. Eu não sei tudo. Mas esta é a revelação que eu tenho da parte de Deus. E é assim que eu leio a sua palavra. Mas não era só no casamento com pessoas de outros povos que os sacerdotes estavam a violar a aliança que tinham com Deus. Nos seus próprios casamentos, eles estavam a ser desleais. Versículo 13. Há outra coisa que fazem. Inundam de lágrimas o altar do Senhor e choram com grandes lamentos. Porque o Senhor se recusa a aceitar a vossa oferta e não lhe agrada que lhe apresentem. Mas perguntarão porque não aceita, porque o Senhor foi testemunha de que faltaste à promessa que fizeste à mulher com quem casaste quando era jovem. Era a tua companheira e prometeste-lhe fidelidade. Olha, não adianta encher de lágrimas o altar do Senhor. Não adianta chorar, não adianta levantar as mãos, não adianta vir à igreja todos os domingos. Se em casa somos desleais para a pessoa a quem prometemos fidelidade. Não adianta. Deus não aceita ofertas nem sacrifícios de quem vive uma vida dupla. Santos na igreja, demónios em casa. Não há lugar. Deus não aceita, Deus rejeita isso. Deus rejeita. Todos nós temos problemas em casa. Todos nós. Mas onde é que está o nosso coração? Está empenhado e a lidar com as coisas? Ou estamos a dizer, é assim que eu sou,
quem quiser levar comigo, leva. Quem não quiser levar comigo, não leva. Onde é que está o nosso coração? Estamos empenhados em fazer a vontade de Deus? Estamos empenhados, estamos a orar pela nossa casa? Estamos a orar por nós mesmos? Estamos a ver em nós mesmos os problemas que nós temos em casa e que provocam problemas que nós temos em casa? O nosso problema que provoca problemas. Há problemas nos outros, sem dúvida. E isso também tem que ser visto. Mas o nosso problema, esse é o primeiro que nós temos de tomar consciência. Qual é o nosso problema? Porque é esse o que nós podemos mudar. É esse o que está mais acessível para nós corrigir. Com a graça de Deus. Não é? Então, que Deus nos ajude a não acharmos que é normal vivermos uma vida dupla. Santinhos na igreja, pestes em casa. Que Deus nos ajude a não achar que isso é normal. A casa, a família é o primeiro lugar para praticar santidade. E é o lugar mais desafiante e mais difícil também. Já perceberam isso? Já perceberam? Eu já percebi. E é em casa. E eles estavam a ser infiéis, os sacerdotes estavam a quebrar a promessa, eles estavam a trair as suas esposas, os sacerdotes neste caso. E fala aqui de traição, fala aqui de adultério, infidelidade. E era isso que os sacerdotes estavam a fazer. No versículo 15, Deus quer lealdade no casamento. E vemos aqui no versículo 15 qual era o objetivo. O objetivo de Deus para as uniões. No versículo 15. Não fez Deus de ambos um só corpo e um só espírito. E para quê? Para que os descendentes lhe sejam consagrados. Deus queria aumentar o seu povo. Deus queria gerar descendência. Como Paulo dizia, que os filhos de casamentos eram os filhos de casamentos de crentes. Nem que fosse um crente e um não crente, eram santos. Porque tinham a bênção de Deus naquela família. Nem que fosse só por um dos cônjuges. Estava lá a bênção de Deus. E Deus fala isto ao povo de Israel para explicar que Deus quer o povo aumentar. Por isso é que ele disse a Abraão que ia aumentar a descendência de Abraão ia ser como as estrelas no céu, sem conta. Não é? E Deus quer aumentar a descendência. Mas no nosso caso hoje, este nosso testemunho em casa, a lealdade, a fidelidade, a nossa fidelidade, serve, sim, para que quem é casado e tem filhos, para que os filhos possam ser testemunhas disso e serem inspirados à fé, por verem a fé nos seus pais. Não são perfeitos, mas vivem com o coração desejoso de viver em santidade. E isso bate. Isso bate. E fica. E marca. E tem impacto. Mas não é só para isso. Porque a nossa descendência hoje não é só física, não é só esse o propósito de Deus, que nós nos multipliquemos e que tenhamos muitos filhos como o povo de Israel para aumentar o seu povo. Não, é uma descendência espiritual também. Uma descendência espiritual. Aquilo que nós vivemos em nossa casa, para que sejamos testemunha para aqueles que nos rodeiam e vejam que numa sociedade caída, onde o casamento significa zero, onde é tudo descartável, onde um dia estamos felizes e bem, no outro dia já não estamos felizes e descartamos quem está a impedir a nossa felicidade do momento, para darmos testemunho a essa sociedade de que existe fidelidade e que essa fidelidade vem de Deus. E Jesus disse isto: se tiverem amor uns aos outros, toda a gente reconhecerá que são meus discípulos. Reparem, o testemunho que faz toda a gente, mesmo quem não é crente e não conhece Deus, reconhecer que há ali discípulos de Jesus. E esse é o nosso desejo, esse é o meu desejo, é isso que eu quero, é esse o meu objetivo. É o nosso objetivo. Tem que ser o nosso objetivo, como igreja. Malaquias termina este capítulo, e estamos mesmo a terminar, a dizer que quem deixa de amar a mulher e a abandona fica coberto de violência. Palavra do Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel. Tenham cuidado que ninguém falta à promessa. Isto fala de fidelidade, não é só hoje ou amanhã, ou durante 1 ano, ou 2 anos, ou 10 anos. Fidelidade perpétua para toda a vida. Sim, é verdade. Mais uma vez, aqui há coisas que não correm bem.
há divórcio. E o divórcio é uma realidade com a qual nós temos que lidar. É uma realidade feia. Mas que também aí há exceções. Não é? Também aí, Deus detesta o divórcio. Mas também aí há exceções. E quando isso acontece, é preciso lidar com cada situação, perceber o que é que Deus ainda quer fazer. Não é? Perceber como é que Deus pode restaurar. Mas esta é a norma de Deus. Esta é a norma de Deus. Não é lícito deixar de amar e abandonar. Nós vivemos, mais uma vez, numa sociedade completamente aliada disto. Deixar de amar a mulher e abandonar fica coberto de violência. Portanto, a fidelidade é um valor muito, muito, muito essencial à natureza de Deus. Deus é fiel e Ele quer um povo fiel. E Ele quer nos chamar para a fidelidade. Esse é o nosso chamado para a fidelidade em todas as áreas da nossa vida. Portanto, tenham cuidado que ninguém falta à promessa. Nós temos um pacto, temos uma aliança, como víamos no início. Essa aliança é para cumprir até ao fim. Precisamos de perseverar. Precisamos de encontrar a nossa força em Deus. Precisamos de encontrar o nosso sustento e o nosso amparo em Deus. As nossas forças não vão ser suficientes. Isto é um chamado alto demais para a nossa capacidade. Precisamos de depender de Deus, porque Ele é o único que nos pode capacitar. Mais ninguém. Então, cuidado, que ninguém falta à promessa. E quando apetece, porque apetece, às vezes apetece faltar à promessa, às vezes apetece desistir. Às vezes apetece... Eu estava a ler um salmo em que David estava a sofrer tanto, que ele dizia, quem me dera ser uma pomba, ir para o deserto, ou ir assim para um sítio agradável, onde sopra a brisa e livrar-me de todos os problemas e de todas as tensões. Quem é que nunca sentiu isto? Quem me dera ser uma pomba. Quem me dera estar sempre de férias. Nunca ter que lidar com patrões e problemas, né? O corre-corre do dia-a-dia. Quem me dera nunca ter que lidar com isso. Mas Deus tem outra coisa. Deus tem outro propósito para nós. O propósito de Deus é cumpre a promessa. Comprometeste, cumpre, vai até ao fim. E eu vou ser contigo para te capacitar e para te dar toda a força e ânimo que tu precisas, mesmo nos momentos mais escuros. Deus continua lá. Que não nos falte a fé. Amém? Que não nos falte a fé. A promessa, ninguém falta à promessa. As promessas são para cumprir. E nós temos alguém connosco que cumpriu todas as suas promessas. E que cumpre todas as suas promessas. Vamos acabar com este versículo. 1 Coríntios 1:20. Por meio dele, de Cristo, Deus diz sim a todas as promessas que fez. Por isso, o seu amém a Deus para o glorificar também é o nosso. Em Cristo, Deus diz sim a todas as promessas que fez. Em Cristo nós temos a garantia de todas as promessas de Deus. Vamos unir-nos a Cristo ao estarmos unidos a Cristo. Unidos a Cristo. Nós temos a certeza de que todas as promessas de Deus se vão cumprir na nossa vida. Fora de Cristo não temos a certeza de nada. E andamos perdidos. Mas em Cristo temos tudo.